Olá a todos, bem-vindo a mais uma sessão do Cineclube Murnau, um projeto azul de Saturno. Boa tarde a todos, eu sou Juliana Chaves, artista e cineasta. Eu sou Luiz Gustavo, artista visual, cineasta e professor. O Azul de Saturno é uma iniciativa criada por nós dois com o objetivo de criar e divulgar cultura e arte. O Cineclube Murnau é um projeto do Azul de Saturno que visa dar acesso à arte cinematográfica, no caso, cinema. E hoje a gente vai analisar e discutir um pouco sobre um filme... Peraí. Vai ter spoiler. Muito spoiler. Tipo, o filme inteiro. Então se você não quiser tomar spoiler, vai lá assistir o filme primeiro e depois você volta aqui para conversar com a gente. O filme de hoje é O Grande Ditador, do Chaplin. Esse filme ele é de 15 de outubro de 1940 e tem 2 horas e 5 minutos de duração. Ele é uma comédia dramática, né, escrita e dirigida pelo Charles Chaplin. Chaplin, né, Charles Spence Chaplin, nascido em 16 de abril de 1889, na Inglaterra, e faleceu em 25 de dezembro de 1977, na Suíça. O filme O Grande Ditador talvez seja... É meio difícil de falar isso, mas o maior filme do Chaplin, né? Pensando... É difícil falar porque é uma cinematografia gigante com filmes fantásticos, né? Como não lembrar de Luzes da Ribalta, Tempos Modernos, O Circo ou O Garoto. Mas o Grande Ditador ele tem uma coisa a mais, né? Ele é uma comédia dramática, né? Como a Juliana falou, que trata sobre a guerra. No caso, a Segunda Guerra Mundial, em pleno calor da própria guerra, né? Os Estados Unidos ainda não haviam entrado na guerra, mas o Chaplin ele retrata essa história no filme e é impactante ainda hoje. Eu ia dizer que é um dos filmes mais políticos dele, né? Apesar de que todos os filmes, de certa maneira, ele acaba cutucando alguma coisa, ele acaba expondo alguma coisa que não é algum defeito da sociedade, alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que nesse, como você falou, né, por ser um momento tão tenso na humanidade e tal, e na história, né? Por um momento tão tenso na história e por ele estar vivendo aquilo ali, eu acho que a crítica acaba sendo maior, né? Ela acaba sendo talvez mais direta. E ela é extremamente direta ao ponto dele satirizar abertamente o Hitler e o Mussolini, né? O Hitler Sim. sendo interpretado, no caso, por ele, fazendo o personagem Adenoid Hynkel, e o Benito Mussolini, né, como Benzino Napalone. Benzino Napalone, né? Né? E eles têm toda uma discussão, né, para ver quem é que vai dominar a terra de Osterlich, que é uma referência à Áustria, né, que em alemão é Österreich, né? E ele tem uma coisa da relação desses dois personagens que Sim. é o centro do filme, né? Essa questão de quem é o grande ditador, né? E o que é essa figura. Né? Porque durante o filme, normalmente, você vai só ouvindo falar do Napolônia. Enfim, e você vê mais o Henkel. Mas aí existe esse momento quando o Napolônia ele vai invadir Austerlitz primeiro, né? E aí o outro diz, não pode, eu que vou invadir porque eu sou melhor. E aí ele convida o Napoleão pra ir pra Tamônia? Tomânia. Tomânia. É uma referência à Germânia, né? Alemanha. É. Sim, então ele convida ele pra vir pra... Eu não vou lembrar o nome do país. Tomânia. Tomânia. E os dois ficam o tempo inteiro, um querendo mostrar que é melhor do que o outro, porque eu tenho um tanque melhor, eu tenho um avião maior, o meu avião vai dentro d'água, meu tanque vai dentro d'água, vai no solo, vai no ar, vai não sei o quê. E até combinar nos dois brigando no jantar que parece duas crianças. Na verdade, eles parecem duas crianças o tempo inteiro, né? Duas crianças mimadas. Isso. Esse filme, de uma forma muito esperta, né, e sagaz, ele faz uma crítica e ele satiriza e ridiculariza quem deve ser ridicularizado, né? O grande alvo da piada são os nazistas e os fascistas.
Uhum. Os judeus, eles são mostrados sempre como um povo humilde, trabalhador, organizado, né? Que tá sofrendo as injustiças que foram as injustiças reais acontecidas na história, né? Eles são as vítimas, né? Como eles foram na história. Sim, Assim como também os negros e tal. Eles não chegam a citar o LGBTQ no filme, né? sim. Mas eles citam os negros, apesar de não aparecer nenhum negro sofrendo dentro do regime da Tomônia. Tomônia? Tomânia. Enfim. E- mas chega a ser citado, né? Tipo, falam, tem um pedaço lá que um dos generais vai chamar uma espiã que vem com informações que teve uma greve, não sei o que e tal, e aí o Heikel fala, nossa, mas todos os líderes da guerra e das greves são negros, né? Ah, então vamos exterminá-los. Então há uma citação a eles também. Isso. A essa luta política, o Chaplin nunca fugiu, né? E a gente finaliza, né, com ele, sendo que a gente finaliza esse mês, né, com o grande ditador dele, sendo que a gente tá citando ele desde o primeiro filme, né? Uhum, E a gente vem falando muito da comédia corporal dele, mas a gente tem essa noção política que a gente citou lá no Sai da Frente, que é o brasileiro tentando dar a volta e sobreviver naquele meio político. A gente tem o Mr. Bean, que é aquele cara que tá alheio a tudo e a todos, né? Ele não tem a noção do macro. E ao mesmo tempo a gente falou de uma comédia extremamente política, que era o Monty Python, né? uhum, Mas nesse caso do Chaplin, o negócio é muito mais quente. Porque esse filme sai lá em 40. Os Estados sim. Unidos, ele entra oficialmente na guerra, na Segunda Guerra Mundial, a partir do ataque de Pearl Harbor, lá em 7 de dezembro de 41. Então ele tá há meses do estopim para os americanos da própria guerra, né? E o filme tem essa tensão, né? Ele começa retratando a Primeira Guerra Mundial de uma forma cômica, mas você sente o peso de cada uma daquelas coisas ali. Você ri, mas o negócio é meio tenso, né? Sim. E esse filme tem uma questão muito especial também, que é o primeiro filme falado do Chaplin. Não que os filmes anteriores dele talvez não tivessem som, mas é o primeiro que a voz ela tem um papel central e ela é extremamente bem utilizada, né? Sim. Acho que se você pegar principalmente os discursos do Henkel, né? Porque ele tá Sim. lá embolando em inglês esquisito, com palavras que não existem também, pra fingir que tá falando alemão. E se você não sabe alemão como eu, por exemplo, você vai olhar e falar, nossa, igualzinho! Mas se você já tem um conhecimento da língua, tipo o Gustavo tem, você vai lá e falar, nossa, não tem nada a ver com alemão. Mas a De vez ideia em do quando solta discurso em uma si palavra, tipo um Ales, ou alguma coisa que tem é. ali a É ver, a mesma mas. situação o cara que faz o na Polônia, né? Que Isso. também dá um jeito lá de tipo, imitando bem esdrúxulamente como um italiano falaria e tal. Uhum. Mas mas a grande questão é que dentro que a expressividade do discurso, né? O jeito como ele fala as palavras, como ele, a entonação dele, tudo isso você consegue entender que aquilo ali é um discurso de ódio, sabe? Sim. Ele bota E toda aquela fisicalidade dele na voz, né? Tanto que tem aquele sim, momento que fica saindo a voz dele pelo alto-falante, né? E todo mundo começa a querer se esconder, aquilo ali é agressivo, é. causador, né? É Sim, e incisivo. também quando a câmera tá nele no discurso em si, né? Também porque essa câmera ali já é também, ela já é uma câmera tipo que ela tá parada o tempo todo, né? Pegando ele sempre num plano médio para primeiro plano, né? E você tem meio que a fisicalidade desse negócio da voz, do poder da voz, no caso, né? Que é os microfones giram, o microfone entorta e essas Uhum. coisas do tipo. Que a gente já veio falando bastante, né? Que a comédia do Chaplin, ela é física. Isso. Mas nesse filme ela também tem essa ênfase na voz que também não deixa de acrescentar o físico, né? Isso. E nesse filme, ele interpreta, né, dois personagens. A gente tá falando aqui bastante do Hinkel, porque ele é o mais icônico do filme, né? Tem aquela dança com o mundo, né? Que ele vai É, que eu acho. brincando, que até serviu de É, abertura para uma novela aqui no Brasil. sim. E
Mas ele interpreta também o barbeiro, né? O barbeiro judeu. Que acaba que... Olha o spoiler aí. Né? Que no final os dois trocam de lugar, né? É. Mas o Chaplin, ele entrega uma corporeidade para os dois, sendo que no Hinkel ele força mais no discurso e na voz, enquanto no Barbeiro é muito mais na fisicalidade, naquela coisa ingênua do movimento. Era isso que eu ia falar também, né? Os movimentos do Henkel, ele, mesmo quando ele tá sendo atrapalhado, quando ele tropeça, quando ele faz uma besteira, assim, ele ainda assim tem uma fisicalidade diferente do que Sim. a do Barbeiro. A do Barbeiro ela tem um ar de inocência, como você falou, enquanto a dele não. A do Henkel não, né? Tanto que quando troca você percebe claramente, né? Que É. é ele interpretando o barbeiro com a roupa do outro. É Uhum. quase como se diferenciasse uma pessoa da outra, né? Como se fosse realmente duas pessoas. Ele é um Sim. ator fantástico, né? Não é à toa que em 41, né? O filme recebeu várias indicações ao Oscar. Dentre elas foi a de melhor filme, melhor ator para o próprio Chaplin, melhor roteiro original, melhor trilha sonora, melhor ator coadjuvante para Jack Oaki, não sei pronunciar. E esse é o segundo dos 6 filmes que o Chaplin não interpreta um vagabundo, né? Pelo qual ele ficou famoso. E Uhum. os outros 5 são Make a Living, de 1914, Mrs. Verdoux, de 47, Luzes da Ribalta, 52, A King em New York, 57, e A Condessa de Hong Kong, de 67. E como a gente estava falando, né, sobre essa efervescência da guerra, isso era tão latente que teve repercussão aqui no Brasil, né? Esse filme estreia em 40 lá nos Estados Unidos, só vai estrear no Brasil em 42, né? Mais precisamente 12 de agosto de 42. E não é por uma questão de diferença, é porque ele foi censurado pelo governo Vargas, né? O governo Vargas Até tinha porque, aproximação com o nazifascismo e tal, com até porque a gente Mussolini. sabe que o Vargas ele ficou em cima do muro até o último momento, né? Por um acaso, perdeu-se um navio apontando canhões pra Pro cá. palácio, né? Por acaso. Por E acaso, aí, assim. e aí, cara, você é óbvio, né, meu amigo? Vou pra esse lado aqui. Né? Mas a gente tem essa questão política, né, muito pesada, Sim. que permeia toda essa narrativa desse filme, né? Ele tem um início pesado, né, na Primeira Guerra Mundial, mas ao mesmo tempo com uma ingenuidade, uma fisicalidade. Você pensa que vai ser só uma comédiazinha de alguém atrapalhado no meio da guerra. Mas Que na não. verdade é o barbeiro, né? Que acaba, depois da guerra, ele salva um comandante que depois vai ser. Comandante não, porque ele é um aviador na época, né? Isso. Depois vai virar um dos braços direitos do Heinkel, né? Só que ele perde a memória, né? Ele tem amnésia, então ele tá, tipo, no hospital um tempão e ele acha que, tipo, que ele tá ali há 2 semanas só. Até ele voltar, e aí você tem o desenrolo da história, né? Isso. Ele volta pro gueto, né? E percebe toda aquela violência que é causada àquele povo, né? Você tem uma questão de movimentação, né? Enquanto os judeus e até mesmo esse aviador, né, que acaba virando depois um dos braços direitos lá do Henkel, ele se move de um jeito natural que uma pessoa se moveria, e os judeus também, os guardas, né, a polícia lá, que é a milícia do Henkel, eles se movem parecendo uma gangue, né? Tanto que quando a gente tava assistindo eu até falei, né? Pô, parece os Drugs andando, né? Lá do Principalmente Laranja porque. Mecânica. Né, principalmente porque a primeira aparição deles, eles aparecem em 4, né? A Isso. primeira vez que a gente vê eles sendo. Eles sendo truculentos com a população, né? Porque eles roubam eles humilham eles, batem neles. E, tipo, o problema, por quê? Porque a gente é o lado forte daqui. O problema é que vocês são. Vocês são o nosso bode expiatório, né? Vocês são. Vocês não são igual a gente. É basicamente isso que eles estão fazendo ali, né? É. E tem uma coisa legal, né? Enquanto o Hinkel é ridicularizado pelos seus gestos megalomaníacos, né? Você simpatiza com o barbeiro porque ele é ingênuo, ele é quase um personagem de desenho animado, né? Os E sapatos aí. grandes, aquele jeito engraçado de andar, quase que você ouve o Mickey Mouse dele, né? Né? Que a gente comentou E lá no. justamente, e isso também entra
não é à toa, né? Porque, assim, muitos dos desenhos da época também, tipo, se eu pegar Mickey e alguns desses outros, acabavam se inspirando no Chaplin, nos personagens do Chaplin para fazer os desenhos, né? Para dar expressividade aos desenhos. Inclusive tem fotos do Disney com Com o Chaplin. é. E tem acho que é o Roy, né? O Roy Disney que diz Isso. que conta, né, da vez que ele levou o Chaplin lá para os animadores verem e tal. É, a boa parte, o Mickey, né? Ele tem muita coisa de Chaplin, né? O jeito de Uhum, se mover, principalmente os primeiros, né? Lá do Planet Crazy, que a gente já citou, sim. Steamboat Willie, esses desse iniciozinho ali, né? O Uhum, Sapato Grande, sim. aquela comédia mais física. E E falando. É, fala eu aí, ia falar aquela que cena que falando você nisso. adora, né? É a cena do. Nesse filme, acho que fica, isso aparece bastante na cena do barbeiro, da barbearia, no caso, né? Que ele tá tocando lá uma musiquinha, que também eu acho que é outra coisa, né? Que é um programa de rádio que vira, não, agora é a hora de. Eu não lembro o que ele fala, mas é uma parada tipo. Agora é a hora de trabalhar feliz, não sei o quê. Mas é tipo. Isso. Bem uma parada de um regime ditatorial, assim, nossa, vamos dar um pouquinho, uma migalha aqui de coisinha para as pessoas se sentirem bem, vamos botar uma musiquinha aqui pra eles, é tipo isso, sabe? E aí, tipo, tá tocando. Eu não lembro, você lembra o nome da música? Eles falam, né? Não lembro. É do Mas aí, aparece aí no vídeo, escrito. né? Ele, então, toca uma música lá e aí ele vai fazendo a barba de um senhorzinho lá, tudo no ritmo da música, né? E aí lembra muito os episódios do Looney Tunes, né? Do Pernalonga Barbeiro, lá do É o o Coelho Coelho de de Sevilha, né? Sevilha, Que é de, de de 50 se eu não me dezembro de engano. 50, isso. Que é tipo 10 anos depois desse filme. E o do Pica-Pau, né? Que é o. O Barbeiro de Sevilha é de 44. É literalmente É, 4 anos depois, né? sim, e lembra bastante essa coisa, né? É uma piada que a gente vê de vez em quando nos desenhos e que tá ali no Chaplin também, né? Ou até mesmo enquanto ele tá na guerra também, né? Quando ele tá no avião com esse cara que mais tarde vai ser um dos mãos direitos do Heinkel, né? Tem o avião virando de cabeça pra baixo e ele lá, tipo, numa cena que claramente lembra bastante alguns desenhos. Tipo, lembra uma coisa do Planet Crazy, talvez, essas coisas assim, sabe? Isso. Lembrando que Planet Crazy é de 28, então pode ser É. que talvez aí tenha tido o oposto, né? O Chaplin já teve contato com o mundo da animação, né? Ele já tinha encontrado lá com alguns animadores. Os animadores já estavam Uhum. fazendo referências a ele. Ele aparece, se eu não me engano, em um episódio do Gato Félix, que é quando o Gato Félix vai a Hollywood, e aí aparecem várias estrelas da Hum, década de 20 e 30, e aí o Chaplin é uma dessas estrelas, né, que aparece uhum. no fundo. Então talvez ali ele tenha já pego alguma coisa de desenho animado também, né? E ele tá se retroalimentando. Sim, sim. E tudo isso muito bem conduzido dentro da mise-en-scène, né? Dentro dessa atuação dele, né? Que a gente falou desse Sim. físico. E tem De. também Acho que tem também outra piada nesses desenhos, é a da frigideira, né? Sim. Que É. ela. Combina totalmente, né? Com essa questão da mise-en-scène, né? Que É, bate num guarda, bate no outro, bate nele. E ele é, vai dançando na escalinha, né? Pela calçada, né? exato. Aí antes É, da Rapunzel já tinha outra pessoa que usava a frigideira como uma arma. exatamente. Esse esse filme ele tem uma potência, né? Principalmente porque o filme inteiro o personagem que mais aparece é o Hinkel, né, de certa forma, e ele é o que tem mais peso. E ele tá sempre carregando a história com aquele discurso pesado, com aquele ódio, né? Tanto que tem um pedaço que eles vão saindo pela rua e quando o Hinkel tava mais brando assim, eles já, vamos até botar aqui os judeus, né? Vamos até botar aqui um bottom dele. E aí sai pelos alto-falantes um novo discurso dele contra os judeus e é algo monstruoso. E o filme ele vai emparelhando algumas coisas engraçadas, tanto de ingenuidade do barbeiro, quanto das megalomanias do Hinkel, mas ao mesmo tempo com esse discurso que você claramente sabe que aquilo é real. E aquilo vai te causando um Uhum, peso, até que no final sim. ele alivia quando
tem a troca, né? E o barbeiro tem que ir lá, já todo mundo achando que ele é o Hinkel, fazer o discurso. E ele faz talvez o maior discurso da história do cinema, né? Sim, e Do aí eu acho. vocês não são Oi. máquinas. Sim. Eu acho também que entra não só. E aí esse é outro momento que entra outra coisa da cinematografia, que é uma outra quebra de quarta parede, né? Porque você tem a primeira com a personagem da menina É a Hannah. que é a Hannah, que em algum momento ela fala assim, ela olha pra câmera, então, tipo, ela tá falando com você, né? E principalmente pelo teor do discurso dela, ela fala assim, olha, não seria muito legal se eles nos deixassem viver em paz de novo, ser feliz de novo, né? William Henkel, mas também quando você leva o contexto da época, tipo, é um discurso pra todo mundo, sabe? É um discurso pra pensar, tipo, cara, não seria legal se a gente estivesse em paz de novo? E aí você volta a quebrar essa quarta parede no final com o Chaplin, né? É, o Dando o discurso. próprio. E ali tem outra coisa que ele não só tá falando, tipo, não só ele tá falando como o barbeiro, né? Uhum. Mas eu acho que mais que tudo ele tá falando como ele, sabe? Como ser humano. Sim. E botando, expondo a opinião dele do quão absurdo era isso que estava acontecendo, sabe? Todo esse ódio por nada. É, exatamente. E ele tem uma questão desse uso desse discurso, né? Que talvez seja a ética dele como cineasta. Uhum. O que, que você faz frente a um regime monstruoso que está ganhando força e você tem o poder para falar literalmente para o mundo inteiro, né? Porque aquela população que está ali embaixo olhando nada mais é do que um espelho da plateia que vai estar na sala de cinema, ou seja, aquele grupo de pessoas assistindo aquela obra. E o que que eu, na minha responsabilidade, tenho que fazer, né? Quando você faz cinema na UF, né, por exemplo, quando você termina, você tem que fazer o juramento, né, de usar a arte cinematográfica, né, tudo aquilo que você aprendeu para o bem da sociedade e da coletividade, né, o bem maior. E eu acho que é exatamente isso que ele faz, né? O Chaplin, ele usa do que ele tem ali, né, ao dispor dele, para fazer o certo, né? Para se posicionar. Eu Eu acho que acho nem. que Eu é acho uma que. lição para todos nós, né? Sim, eu acho que não é nem um dever como cineasta ou como artista, sabe? Eu acho que é um dever como ser humano, o mínimo que você tem que ter empatia Isso. pelo outro, sabe? E saber que qualquer discurso de intolerância não é certo, sabe? Tipo, não é coisa. É... Sei lá, acho que principalmente hoje a gente vê um discurso de ódio, um discurso de intolerância, de tudo isso. E que, cara, não é por aí, não vai. Tá errado, sabe? Só isso. É, Você, você tem que ter empatia com os outros, com o seu outro. Ele é diferente de você? Beleza. Mas não é só porque ele é diferente, que a pessoa é diferente, falar por que motivo que seja que isso te dá o direito de atacar ela, sabe? exatamente. Porque é uma questão que, de certa forma, escolher esse filme. A gente fez essa seleção de filmes há um bom tempo, mas ele vem justamente no momento que tem o lançamento aí do Jojo Rabbit, né, que tá relativamente recente, concorreu ao Oscar e tal. E ele traz a mesma discussão, né, porque ele faz uma comédia na Segunda Guerra Mundial. E novamente o ridicularizado ao Hitler, né? E foi uma questão difícil que até o próprio Taika interpreta o Hitler, porque nenhum outro ator queria interpretar, mesmo sendo um personagem caricato, sendo o alvo da chacota, que é o correto, né? E nós estamos, acho que nesse momento para isso, né? A gente está vendo uma onda crescente de discursos de ódio, não só nos nossos feeds de Facebook, nas mensagens que a gente recebe pelo WhatsApp, mas até mesmo na mídia, né? A gente começa a ver crescente uma propagação de obras que têm um teor meio duvidoso e até mesmo de governos que dizem isso. E é o que o Chaplin fala, né? Vocês não podem ser controlados por homens máquina, homens que se importam mais com máquina e com dinheiro do que com a vida humana. E Exato, ele você usa não é toda a gado, linguagem né? cinematográfica para isso, né? Para te Uhum. mostrar.
Eu acho que é isso, né? Esse filme, ele é grande demais para um simples programa no YouTube de pouco menos de meia hora. Né? Não, ele é um Eu acho. filme maravilhoso. É um filme que eu acho que é muito importante, principalmente a gente ver nesses momentos assim. Quando você tem uma crescente onda de ódio, sabe? E as pessoas lembrar, né? Isso que você disse, que a gente não é máquina. Sim. Eu acho que a única forma da gente. De vocês entenderem realmente esse filme é assistir ele de coração aberto. Sim. E complementa a nossa discussão aí embaixo, nos comentários. Uhum. A gente nunca pede pra se inscrever, nem dar like, não. A gente só quer o comentário mesmo. A gente quer alguém pra conversar de cinema com a gente. Alguém que seja tão louco quanto nós por essa arte. É aí. Então valeu, pessoal. Até a próxima sessão. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho. E vai aí mais um spoilerzinho do próximo filme. Pourquoi es-tu méchant? Mais tu es la voix du chapeau. Je suis Kirikou, qui sait ce qu'il veut. Et je veux savoir pourquoi tu es méchante. Misérable crapaud.